Amados irmãos, falta tão pouco. Usando aqui a fala de um irmão, ele diz que o arrebatamento já começou. O primeiro movimento do arrebatamento acontece na captura dos nossos afetos. O Senhor tem buscado capturar os nossos afetos. Ele tem buscado conquistar o nosso coração. Ele tem nos chamado para uma vida de intimidade. O Senhor tem nos chamado para uma vida ascensional. O Senhor tem nos convidado para que nós entremos além do véu e ali possamos contemplar a beleza da sua face. Oh, amados irmãos e irmãs, o arrebatamento já começou. O Senhor tem arrebatado os afetos do nosso coração. Como está o seu coração diante do Senhor? Permita-me dizer algo que parte de vocês já ouviram. É tempo de salão de beleza para a igreja. As mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Quando as irmãs querem, de fato, se preparar para um encontro especial, elas perfeitamente sabem onde se dirigir e ali vão fazer de tudo para ficar bela para o encontro do seu amado. É tempo de salão de beleza espiritual. O Senhor quer ganhar os nossos corações. O Senhor quer que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida separada para Ele. Ele quer alcançar os nossos corações. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, o arrebatamento já começou. Que Senhor maravilhoso é esse que nós temos? Que Senhor glorioso é este que nos amou a ponto dele mesmo escolher a levar por toda a eternidade as marcas da cruz em suas mãos. Você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao dele, excetuando as marcas. E pela eternidade, como sinal de um profundo e eterno amor, elas estarão presentes no teu Salvador. E quando ele fizer qualquer gesto, você irá se lembrar o quanto você, e eu também, quanto fomos amados por esse Senhor. E Ele nos reúne aqui, como os irmãos já disseram, porque Ele deseja falar no nosso coração. Muito mais do que isso, além dele falar no nosso coração, Ele quer que a porção que vai entrar no nosso mais profundo ser possa fazer uma obra no nosso coração, para que nós não sejamos meros intelectuais da palavra, mas nós sejamos aqueles que, ao receber dela, possamos ser transformados por ela. Então, que o Senhor nos ajude em mais um reunir do povo de Deus. Parte da igreja está aqui. Então, que o Espírito tenha toda a liberdade, como já tem tido em nosso meio, de falar no nosso coração. Então, abramos nosso coração, abramos nossa mente para o falar do Senhor. E como Maria, naquela oportunidade, lá em Betânia, na casa de Marta e Lázaro, Maria era a irmã. Quando Jesus chegou lá, o que ela fez? Imediatamente ela sentou-se aos pés do seu Senhor, para não só contemplar a sua beleza, mas também para ouvir os seus ensinamentos. Então, nesse momento, todos nós somos Maria, para ouvir aquele que é o amado da nossa alma. Vamos orar. Querido Pai Celestial, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Uma vez mais nós te pedimos, abra o livro de Colossenses para nós nessa noite. Venha impactar nossos corações com as glórias de Cristo. Venha nos mostrar a sublimidade do teu Filho, querido Pai. Venha apontar para nós, para os nossos olhos, a grandiosa obra que Ele realizou por nós naquela cruz. Ah, querido Pai, que livremente o teu Espírito Santo continue a passear no nosso meio. É o que te pedimos no precioso nome daquele que nos amou em grau infinito, teu Filho Jesus. Amém. Nosso encargo tem sido meditando no livro de Filipenses. Esse é o nosso segundo encontro. Colossenses, estão atentos. Colossenses, é que
nós havíamos concluído o livro de Filipenses, ficamos por 6 sessões estudando, mas agora nós já iniciamos o livro de Colossenses, já tivemos uma primeira sessão. E eu disse aos meus irmãos que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava no outono da sua vida. E naquele momento, na sua segunda prisão em Roma, quando ele se encontrava ali, os céus se abriram de tal forma para o apóstolo que ele recebeu tantas revelações, e o Senhor concedeu a ele as revelações mais profundas que nós temos no Novo Testamento, no que concerne a realidade da igreja, no que concerne a realidade do encabeçamento de Cristo, no que concerne a experiência cristã e também no que concerne uma realidade de relação pessoal, uma carta que ele mandou a Filemon. Então, foram essas 4 cartas que o nosso amado apóstolo Paulo escreveu quando ele estava na sua primeira prisão ali em Roma. O livro de Colossenses tem apenas 95 versículos. Em 10 minutos você consegue ler numa leitura rápida e fácil. E eu tenho encorajado os meus irmãos a ler a ler 2, 3, 4, 10, 15, 20, quantas vezes forem possível. Por quê? Porque na medida em que você vai lendo a palavra de Deus, ela vai conversando com o seu coração. E na medida que ela vai conversando com o seu coração, você vai sendo transformado pela palavra do Senhor. Então vamos ler algumas porções e vamos dar o passo seguinte nessa noite. Colossenses capítulo 1, versículos 13, e vamos ler a partir desse texto citado até o versículo 22. Colossenses 1, 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No mesmo livro de Colossenses, agora capítulo 2, versículos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora, um outro bloco de leitura, dentro do livro de Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Agora, a partir do versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo Jesus. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Versículo 20 em diante. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem.
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Até aqui. Então, são as leituras que nós precisamos estar apresentando aos irmãos até esse momento. Já temos falado aos meus irmãos aqui que o tema central dessa carta é o encabeçamento de Cristo. Fala-nos da sua preeminência absoluta, fala-nos da sua primazia, fala-nos da sua supremacia, fala-nos exatamente da absoluta suficiência dele. Nele, conforme a palavra de Deus diz, reside toda a plenitude de Deus. O foco de Colossenses é colocar todo o farol em Cristo Jesus. Ele é o cabeça absoluto de todas as coisas. Vocês se lembram de um texto, não precisam ir lá, vocês só podem me ouvir, se desejar, podem consultar também. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual ele fez todo o universo. Não é isso que está escrito lá? Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Então, o texto mostra de modo muito claro, lá em Hebreus também, que tudo aquilo que nós precisávamos conhecer de revelação encontra-se no Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele vai nos mostrar isso nessa carta. Tudo gravita em torno da pessoa gloriosa de Cristo. Eu me lembro que na semana passada nós, para entendermos melhor essa carta, e há várias maneiras de nós estudarmos qualquer carta, inclusive a carta aos Colossenses, então nós estamos tomando esse caminho. Eu separei 8 assuntos importantes e já os descrevi para os meus irmãos. Não vou citar os versos porque nós já o fizemos na semana passada, ou na semana quando nós trabalhamos. Mas eu vou citar quais são os tópicos desses assuntos importantes. E hoje nós vamos trabalhar 2 desses tópicos. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e encontrar que o primeiro assunto importante que está revelado aqui é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. A pessoa e a obra de Cristo Jesus. Depois, nós precisamos falar, ainda que de modo breve, a respeito de algo que chama-se a heresia colossense. A heresia colossense. No terceiro assunto, quando nós estivermos trabalhando, nós vamos estar falando da vida de união do crente com Cristo. Extremamente singular essa temática também. Depois nós vamos estar falando de um assunto que eu nominei tratando com o pecado. Na sequência nós vamos estar falando também de uma vida de testemunho, que seria o quinto assunto importante que nós temos descrito no livro de Colossenses. Na sequência vamos estar falando a respeito da prática da oração. E vamos estar falando também da vida familiar e vida profissional. E por fim, vamos estar falando da comunhão dos irmãos. São 8 assuntos importantes que encontram-se aqui no livro de Colossenses. E hoje nós vamos considerar os 2 primeiros desses assuntos, a pessoa e a obra de Cristo Jesus, e também falar um pouco a respeito da heresia colossense. Lembrando que esses irmãos tinham apenas de 4 a 5 anos de jornada. Quantos anos nós temos de jornada? Esses irmãos tinham apenas de 4 a 5 anos de jornada. Mas para que nós consideremos de maneira adequada, eu preciso falar primeiramente do segundo tema, que é a heresia colossense. E você vai perguntar, mas por quê? E vou colocar ele em pauta primeiro. É porque, na realidade, eu creio que toda a motivação principal de Paulo ter escrito essa carta foi exatamente para alertar os irmãos contra falsos mestres que estavam chegando lá no meio dos irmãos, trazendo heresias destruidoras. Então, toda a motivação da escrita dessa carta aconteceu exatamente por isso. Foi para que aqueles irmãos fossem alertados de uma terrível heresia que estava sendo trazida por falsos mestres. E diante dessa circunstância, Epáfras, que foi um irmão usado por Deus para estabelecer o testemunho da igreja lá em Colossos, como nós falamos na reunião
quando nós estudamos aqui Colossenses, não só em Colossos, mas em Hierápolis e também em Laodiceia, possivelmente, esse irmão, observando o perigo que estava acontecendo ali no meio daqueles colossenses, o que ele faz? Ele vai para Roma, mais de 2.000 quilômetros, ele vai de navio e chega a Paulo e mostra a situação a Paulo, descreve a situação a Paulo daquilo que estava acontecendo entre os irmãos. Aqueles irmãos, aquela igreja em Colossos estava sendo terrivelmente ameaçada por falsos mestres que estavam trazendo heresias destruidoras. Então você está percebendo qual é a motivação que Paulo teve em escrever essa carta. Era para socorrer aqueles irmãos que estavam sendo atacados por uma terrível heresia. Então Paulo, ao escrever essa carta, ele não somente vai falar sobre esse assunto, mas ele vai nos mostrar uma cristologia perfeita. É algo maravilhoso. Paulo, ele vai nos descrever de um modo tão lindo, tão precioso, que vai encantar o nosso coração. Mas eu preciso falar ainda que de maneira breve, meus irmãos, a respeito dessa terrível heresia. Na realidade, era a composição de 4 elementos. Uma filosofia grega, era composta também de realidades que envolviam o misticismo oriental, também o cerimonialismo judaico e elementos cristãos. Então eles pegaram essas 4 realidades, colocaram num tambor e mexeram. E esses falsos mestres, ao chegarem lá no meio dos irmãos, são os gnósticos. Eles diziam o seguinte: olha, nós possuímos uma sabedoria muito mais elevada do que esta que está revelada nas escrituras que vocês têm aí, como escritura divina. Nós temos. E é impressionante quando você estuda um pouco sobre esse assunto, você vai perceber que eles tinham um corpo doutrinário muito bem estabelecido. Eles explicavam a origem do universo, eles explicavam a origem da vida, eles explicavam o problema do mal, e eles também tinham um plano de salvação. Eram extremamente convincentes. E aquilo estava cativando alguns corações. Então, Epáfras, com esse encargo no coração, ele vai para Roma. Paulo, então, ele é avisado desse assunto e escreve essa carta, para que aqueles irmãos, então, fossem socorridos. Mas qual que é o pensamento básico que norteia esse gnosticismo? Basicamente é isso: a matéria é má e o espírito é bom. A matéria é má e os assuntos espirituais é que são coisas boas, relevantes. E isso tinha uma implicação direta no que concerne o quê? A salvação, que nós cremos nas Escrituras Sagradas. Vocês vão entender. Porque junto com esse pensamento, sabe o que esses mestres diziam? É impossível que a encarnação do Verbo Eterno tenha acontecido. Eles não aceitavam que o Verbo Eterno, o Filho de Deus Eterno, tivesse encarnado. Eles diziam: não, a salvação não vem pela obra da redenção, não vem pelo derramamento de sangue. Essa era a mensagem gnóstica que estava sendo trazida no meio daqueles irmãos. Mas se não vem através de Cristo, que encarnou e viveu uma vida de retidão, morreu pelos nossos pecados, derramando o seu puro sangue, como então vocês pregam a salvação? Não, elas vêm por um conhecimento. A palavra gnose é conhecimento. Na medida em que vocês vão conhecendo, vocês vão ganhando mais luz. E isso é um processo salvífico. Eu estou colocando, que nem eu falei, de modo proposital, de maneira breve, mostrando alguns elementos que são importantes para nós aqui. Mas apenas para vocês guardarem este assunto. Na composição disso, o que eles diziam então? Olha, vocês, para que vocês tenham a salvação, vocês precisam então investir nesse conhecimento que nós estamos trazendo para vocês. Junto a isto, vocês precisam ter uma dieta especial com relação à comida, à bebida. Vocês precisam observar a lua nova. Vocês precisam guardar sábado. Inclusive, vocês precisam cultuar os anjos, que eram o cerimonialismo judaico. Então, ele pega elementos do judaísmo, ele pega elementos do cristianismo para fazer uma salada e oferecer. Mas isso era um confronto tal contra a obra de Cristo, que, de fato, mostra-nos claramente que Ele é o que encarnou-se e deu a sua vida por nós naquela cruz.
Então aqui é importante, eu sei que é aspectos informativos, mas é importante que vocês entendam o porquê que essa carta foi escrita. Exatamente. Há muitos outros detalhes que eu não vou me deter aqui com vocês. Uma única observação é que esses gnósticos dizem, não, nós cremos em Jesus. Não, nós cremos em Jesus. Não o Jesus que vocês creem, nós cremos num Jesus que é uma aparência, doquel. Um dos ramos do gnosticismo que chama-se docetismo. Não, Jesus que nós cremos, inclusive tem nos escritos dele, quando ele andava sobre a areia, ele não deixava marcas, porque era uma aparência. Então você vê a loucura do processo. Então era um Jesus completamente estranho que eles criam. Então era exatamente esse lixo que estava chegando entre os irmãos em Colossos. E se você estudar, por exemplo, a carta de 2 Pedro, a carta de 1 João e de Judas, vocês vão ver uma evolução do ataque do gnosticismo à igreja. E hoje, o gnosticismo está presente. O que uma das realidades gnósticas que nós temos, eles rejeitam toda a realidade que trata de questões morais. Judas nos fala isto. Vocês já ouviram falar da hipergraça? Isso é raiz no gnosticismo. Já ouviram falar da doutrina da prosperidade? Isso tem raízes lá atrás. E essa é a realidade. Então esse lixo estava chegando lá. Essa heresia, então, ela estava sendo propagada. Foi o motivo pelo qual Epáfras foi a Roma buscar socorro de Paulo. Era um ataque frontal contra a preeminência de Cristo e contra a sua perfeita obra naquela cruz. Esse era o objetivo do inimigo, afetar Cristo e a sua perfeita obra. Mas, aleluia, nós temos talvez um dos livros mais claros no que concerne a uma defesa cristológica, que é o livro de Colossenses. Nós temos Hebreus, nós temos um pouco em Romanos e um pouquinho em Filipenses, mas nós temos Colossenses aqui, um despejar de algo tão glorioso, tão maravilhoso, que nos ajuda de modo profundo. Agora, a questão é, como que Paulo iria lidar com essa situação? Ele iria bater de frente a essa terrível e maligna heresia? Não. Como que aqueles irmãos seriam preservados? Ele simplesmente apresentaria Cristo e a sua obra. A maior defesa, a maior segurança que nós temos para sermos protegidos de qualquer ataque é termos uma perfeita cristologia. É quando nós temos Cristo verdadeiramente revelado no nosso coração e a sua perfeita obra. Aqui está a segurança da igreja, irmãos. Cristo e a sua obra. Contra todas as investidas do inimigo, nós precisamos ter uma cristologia sadia no nosso meio. E eu reservei 4 respostas do apóstolo Paulo, antes de nós falarmos do outro assunto, 4 respostas do apóstolo Paulo. E a gente vai perceber respostas a estes falsos mestres. Eu vou pegar 4 textos, vocês já vão me acompanhar. E Paulo responde de maneira absolutamente cristológica. Aqui está a nossa segurança. Então, diante de uma argumentação, por exemplo assim, mas Paulo, como que nós vamos combater essa louca filosofia especulativa que está em nosso meio? Como? Então, aí voltemos os nossos olhos aqui no capítulo 2 do livro de Colossenses para ouvirmos a resposta de Paulo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja que Paulo traz os irmãos para Cristo. Lembra que nós falamos que em Cristo está toda a revelação, toda a plenitude. Toda a preeminência encontra em Cristo Jesus. Nós não precisamos de mais absolutamente nenhuma revelação, porque Cristo é a plena revelação de Cristo. Essa é a primeira resposta que Paulo daria diante dessas filosofias especulativas. E essa gnose, ela não afeta a vida, ela afeta simplesmente a vaidade mental do homem. A gnose, o conhecimento, não afeta a vida do homem, afeta a vaidade da mente humana.
Esse é o ponto. Vamos pegar aqui uma segunda resposta. Paulo, ajuda-nos aqui, Paulo, porque eles estão dizendo que o homem pode se tornar perfeito pelo conhecimento, pela gnose. O que você tem a nos dizer, Paulo? Vamos olhar capítulo 1, versículo 28. Onde está a perfeição que Paulo apregou ao homem? 1:28 de Colossenses. O qual nós anunciamos, advertido a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A nossa perfeição é numa pessoa, é em Cristo Jesus. Esta é a realidade que Paulo está nos mostrando aqui. Então Paulo já nos ajudou com duas situações, duas respostas, para que nós possamos discernir o que Paulo escreveu de modo pontual para aqueles irmãos, para que eles fossem alertados e ajudados. Vamos ver uma terceira resposta de Paulo. Mas Paulo, eles estão dizendo que a matéria é essencialmente má, e somente as realidades espirituais é que contam. O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu tenho a dizer no capítulo 2, versículo 9, olha só. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo encarnou sim. O Filho de Deus deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, andou como um perfeito obediente ao seu Pai, foi para a cruz, deu a sua vida por nós. Então ele desmonta a argumentação deles aqui, mostrando que corporalmente Cristo se manifestou. E nesta realidade corporal, toda a plenitude da divindade se expressou. Compreende as respostas diretas do apóstolo Paulo aqui, aqueles irmãos? Tem mais uma, Paulo. Eles estão dizendo que a salvação vem pela gnose, vem pelo nosso conhecermos, de nós praticarmos alguns rituais, guardarmos alguns dias especiais, cultuarmos os anjos. Paulo, o que você tem a nos dizer? O que eu tenho a dizer está no capítulo 1, versículo 20 a 22. Olha que texto lindo. Tem outros textos, mas estamos escolhendo apenas alguns. 1 de Colossenses 20 a 22 é a resposta de Paulo no que concerne o verdadeiro caminho da salvação. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que texto maravilhoso. Irmãos, vocês já observaram como que o Espírito Santo é maravilhoso? Como que ele usou o apóstolo Paulo aqui para nos dizer algo precioso. Veja o versículo 20, onde ele começa a falar da obra da redenção, no versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue, olha, sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e sobre o céu. Depois ele vai falar da nossa reconciliação. Porque a reconciliação, a obra da redenção é uma obra universal. Irmãos, houve uma queda universal. Se você estudar, você vai perceber que houve uma queda angelical, houve uma queda universal. A natureza geme dores de parto, tudo foi afetado, os animais foram afetados. Então a obra de Cristo Jesus foi uma obra absolutamente plena, atingiu todo esse universo. 90 bilhões de anos-luz tem a extensão desse universo. Se você fatiasse esse universo em centímetro quadrado, você iria ver gravado em cada centímetro quadrado do pedaço desse universo: isto é meu, assinado Jesus. Isto é meu, assinado Jesus. Este é o teu Senhor. Ele fez uma obra de reconciliação universal. Mas ele vai falar aqui: mas olha, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Mas ele reconciliou vocês no corpo da sua carne. Não foi com gnose, não. Foi com uma realidade. O Filho de Deus veio a este mundo, irmãos. Teve uma carne igual à sua. Sofreu todas as tentações que você sofreu, excetuando o pecado. O que ele não tinha no seu coração, o que ele não tinha era uma inclinação para o mal. Nós temos cobiça, não é verdade? Nós cobiçamos. Quanta vergonha no meu coração. Quanta vergonha no seu coração, muitas vezes nós cobiçarmos, não é verdade? Seja o que for. Você fala: meu Deus, por que aconteceu isso? Porque você tem uma natureza de cobiça. Mas o Senhor Jesus, ele não tinha essa natureza de cobiça dentro dele.
Ele não tinha. Toda a tentação que veio sobre ele foi uma tentação muito mais superior que a sua, porque ele era santo, perfeito. E ele foi tentado de todas as formas, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A Bíblia fala que a minha alma está profundamente triste até a morte. O seu corpo padeceu o que nós sabemos que padeceu. E ele padeceu a separação. Quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou a face. Sabe por quê? Sabe por quê, Wagner? Os teus pecados, os meus pecados estavam sobre ele. E o Pai não podia ter comunhão com o pecado, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. O Pai virou a face. Jesus estava sozinho naquela cruz. Por amor a você, por amor a mim. Você entende que loucura essa gnose estava trazendo? Mas quando nós conhecemos Cristo e a sua obra, nós nos apaixonamos. Nós vemos a grandeza dessa obra. Que Senhor é esse? Maravilhoso que nós temos. É uma salvação cósmica. E ela está disponível a você. A pergunta que eu faço é, o que você vai fazer? Ele não vai enfiar uma salvação dentro da tua goela. Você deseja? Essa é a grande questão. Então, diante do que nós falamos nesse primeiro ponto, eu acho que está suficiente. Como nós podemos vencer qualquer heresia? Precisamos ver Cristo como preeminente. Precisamos vê-lo na sua primazia absoluta. E precisamos olhar para a sua obra perfeita revelada naquela cruz. Cristo, 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 Cristo. Eu creio que está claro para os meus irmãos o porquê Paulo escreveu essa carta. Por causa de uma heresia chamada heresia colossense. Está claro para nós. E como ele combateu de modo direto isso, como eu apresentei para vocês aqui, mas tem outras argumentações que ele usa. Mas eu peguei 4 para vocês entenderem um pouco. Não era o meu objetivo. Vocês podem estudar, tem muitos desdobramentos dessa heresia. No caso dos irmãos aqui em Colossenses, ou em Colossos, eles estavam sendo levados para uma tendência de asceticismo. O asceticismo envolve aquele pensamento onde você tem que sublimar todas as suas paixões, você tem que punir o seu corpo, você tem que até, de fato, viver numa vida, sabe, vamos dizer assim, contendo todas as suas paixões para que você possa manifestar aí um tipo de conhecimento louco que eles querem. Mas isso não funciona. Não tem poder algum contra a sensualidade. Paulo vai falar isso para nós. Mas não é o nosso assunto. Mas tem desdobramentos para nós. Ficou claro para os meus irmãos, isso que é importante. O porquê Paulo escreveu essa carta. Para socorrer aqueles irmãos. E ele deu essas 4 pequenas argumentações que eu levantei para os meus irmãos aqui. Agora eu preciso dar um passo seguinte. Aí nós vamos para o primeiro assunto importante, que de certa forma é a nossa temática geral. Nós precisamos falar de Cristo e a sua perfeita obra. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui os caminhos, vou seguir a ordem que Paulo, ele mesmo estabeleceu. Capítulo 1, coloque novamente seus olhos, versículos 13 e 14. É aqui que começa o nosso assunto. Quando vamos falar da pessoa e obra, a gente vai, de certa forma, Paulo começa a nos mostrar a questão da sua obra. E nós vamos reservar uma única sessão só para falarmos da pessoa gloriosa de Cristo. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por Cristo. Se você não é apaixonado, você vai se apaixonar por Ele. Esse Cristo é maravilhoso. A Bíblia fala assim, nele foram criadas todas as coisas, por meio dele foram todas as coisas realizadas, e tudo foi feito para ele. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o herdeiro. Que Senhor é esse que nós temos? E ele envolveu você nesse projeto. Que Senhor é este? Ele é apaixonante. Ele é maravilhoso. Mas aqui eu vou seguir a ordem que Paulo estabeleceu para nós aqui. Versículos 13 e 14, relendo ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui está. Então, Paulo nos mostra uma gloriosa realidade, obra que aconteceu a nosso favor. Quando nós lemos essa expressão, nos libertou do império das trevas, nós somos tão acostumados que nós não conseguimos ver a profundidade dessa realidade.
a extensão do que isso significa. Significa que nós estamos envolvidos num império de morte, num império, de escravidão, num império de desolação, num império de ruína, num império de caos, num império de miséria. Nós não tínhamos esperança, irmãos. Não havia esperança para você, Rita. Caio, você não tinha esperança, nem eu. Não havia esperança. Isso significa nós estarmos, de fato, algemados nesse império de trevas. Aí vem o meio pelo qual nós somos transportados. A Bíblia fala que houve aqui uma redenção e uma remissão de pecados. Eu vou separar essas duas palavras, daqui a pouco nós vamos voltar nelas. Redenção e remissão. Mas nós precisamos pensar um pouco mais na grandiosidade dessa obra, e eu penso que vai nos ajudar a entendermos essa realidade de libertação e transporte para o reino do Filho do seu amor, se nós pensarmos na experiência da libertação do povo hebreu quando ele estava cativo lá no Egito. Vamos associar essas duas realidades, para vocês entenderem um pouco da grandeza dessa obra de libertação, de salvação. Por quantos anos o povo hebreu ficou cativo no Egito? 430 anos. Debaixo de chicote, debaixo dos seus algozes, com muito gemido, com muito sofrimento. O que o escravo faz? Geme, sofre e trabalha. Geme, sofre e trabalha. Essa é a realidade. Essa é a realidade do povo hebreu, que estava em escravidão por todos estes 430 anos. E nós sabemos que no final Deus vai tirar esse povo de lá com mão forte. E você vai perguntar, mas como aconteceu isso? Aí entra a nossa história. Então vocês sabem que Deus enviou 10 pragas contra o Egito, contra Faraó, não foi isso? E a última praga, qual era a sua realidade? A morte dos primogênitos. Deus disse, eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Essa é a realidade. Não importa se era egípcio ou se israelita. Eu vou matar todos os primogênitos. Porém, há um caminho de libertação. Há um caminho que eu vou provisionar para vocês serem libertos desse juízo que será derramado sobre o Egito. Aí, se você quiser anotar, depois quiser olhar, ou quiser já bater os seus olhos na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 12, segundo livro da Bíblia, do versículo 5 a 7, está escrito algo maravilhoso. Antes mesmo disso, há uma ordem lá que no primeiro mês, que é o Nissan, no dia 10, um cordeiro macho de 1 ano de idade deveria ser separado por 4 dias até o 14º dia, ser examinado, e ao entardecer, ou seja, às 3 horas da tarde, deveria ser imolado. E aquele sangue do cordeiro deveria ser colocado sobre as 2 ombreiras da porta e sobre a verga. Porque o juízo viria de Deus, e à meia-noite o Senhor passaria por todo o Egito, e onde ele passasse na casa, não houvesse sangue, ele entraria lá dentro e mataria o primogênito. Mas, o que nós vimos aqui, que todos aqueles que viviam lá na terra de Gósen, de fato, ouviram o Senhor, e prepararam esse cordeiro, sem defeito, de 1 ano, e imolaram às 3 horas da tarde. Isso nos aponta para Cristo. Não posso dizer com toda segurança, mas eu já ouvi alguns irmãos dizerem o seguinte: a idade humana de um cordeiro de 1 ano é 33 anos. É a idade de Cristo Jesus. É uma coisa impressionante. As, entre aspas, coincidências divinas. Então nós temos aqui a provisão que Deus fez para todo aquele que verdadeiramente iria crer que o sangue daquele cordeiro iria livrar da morte os primogênitos. Que coisa mais maravilhosa. O sangue, diz o versículo 13 desse mesmo capítulo 12, seria por sinal. Por sinal. E nós sabemos que o que aconteceu, à meia-noite o que aconteceu, houve o derramar do juízo de Deus sobre todo o Egito.
E por onde não havia sangue, a casa que não havia sangue, em suas ombreiras e verga, o que aconteceu? Entrava o Senhor e ceifava a vida daquele primogênito. E houve muito lamento, muito choro, muito sofrimento em todo o Egito, menos na casa daqueles dos hebreus que colocaram o sangue nas ombreiras e na verga de suas portas. Foram totalmente poupados. Não é o nosso assunto, mas esse exemplo é algo que nós podemos pensar dentro de uma figura maior. O Egito aponta-nos para o mundo. Faraó aponta-nos para Satanás. E os primogênitos representam todos os pecadores que estão escravos nesse mundo. Essa é a realidade. Então, quando nós pensamos, coloquemos nossa atenção novamente em Colossenses 1, 13 e 14. Quando nós olhamos para essa realidade, assim aconteceu conosco, queridos irmãos. Nós fomos libertos e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora sim, a consideração das duas palavras. A primeira, redenção, e a segunda palavra, remissão. Aqueles de vocês que estudam as palavras no seu original, vão buscar depois o seu contexto mais profundo, vocês vão ficar admirados. A primeira palavra, redenção, ela tem a ideia de libertação efetuada por o preço de um resgate. Houve um pagamento. No caso do livramento dos hebreus, um cordeiro teve que morrer, teve um preço que foi pago. Foi derramado o sangue. Então a nossa redenção também foi adquirida por um pagamento, por um resgate. Valor de sangue. Agora, a segunda palavra, a palavra remissão, é a libertação da escravidão, é a libertação de uma realidade onde nós nos encontrávamos aprisionados. Mas essa palavra também pode ser interpretada como perdão dos nossos pecados. Depois você vai consultar lá no seu Strong e você vai ler a seguinte frase, que essa palavra remissão significa perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se nunca tivessem sido cometidos. Eu vou ler de novo. Olha, Solange. Significa perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se nunca tivessem sido acometidos. Esta é a obra de Cristo, irmãos. Essa é a obra de Cristo. Os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. E diz, certo irmão do passado, e o próprio Senhor colocou uma placa na areia, proibido pescar. Nossos pecados foram plenamente perdoados, meus irmãos. Porque nós vamos viver olhando pelo retrovisor da vida, buscando culpa. Porque todos os nossos pecados foram absolutamente perdoados. Que Senhor é este? Queridos irmãos, nós éramos aqueles que estavam acorrentados no nosso próprio pecado. Dominados pelas nossas próprias paixões, escravos das nossas paixões, irmãos. Nós fomos comprados quando estávamos no mercado de escravos. Marquinhos, nós estávamos no tronco da escravatura do nosso próprio pecado. Só fazíamos o que Ele mandava nós fazermos. Grande parte de vocês não ouviu, mas eu já falei isso aqui algumas vezes para os meus irmãos. E vou repetir aqui. Vou começar dizendo o seguinte. Não brinque com o pecado. Nunca brinque com o pecado. Amar o pecado é beijar os pregos que foram colocados nas mãos do teu Senhor. Quer brincar com o pecado? Então você é aquele que está beijando os pregos que foram usados para crucificar as mãos do teu Senhor. Você sabe como que os esquimós caçam lobos? É impressionante. Eles pegam uma adaga, pensa lá no iglu, tudo neve, para tudo gelo, para tudo quanto é lado, eles estão dentro do iglu, eles pegam uma adaga, que é uma faca que tem lâmina dos dois lados, eles vão num determinado lugar estratégico, embebedam essa lâmina com muito sangue, colocam ela fincada no chão, levantam um monte de gelo e embebedam todo esse gelo com muito sangue. Como os
os esquimós caçam lobos? Assim. Aí eles saem de perto e os lobos que têm um faro maravilhoso vão chegar perto daquele monte de gelo com aquilo que lhes mais apetece, o sangue. Eles começam a lamber aquele sangue. Lamber até mastigar aqueles gelos. Quando chega, acaba o gelo e vem direto à faca, ele passa uma língua. Aí eles vão sentir o sabor do sangue quente, não é? Eles vão mais com avidez. Morrendo pelo próprio prazer. É assim que Satanás faz. Ele atrai as pessoas pelo próprio prazer e as matam. Vocês entendem? Nunca brinque com o pecado. Irmãos, todos nós, não tem um aqui, nós nascemos no tronco do pecado. Não há como nós sairmos dessa realidade. Não há. Não há. Nós precisamos ser libertos. É por isso que nós fomos redimidos, comprados por preço. Nós fomos comprados quando estávamos no mercado de escravos, assim como os hebreus estavam escravizados no Egito, eles precisavam ser comprados por um preço de sangue. Era um animal que apontava para Cristo. Foi isso que Cristo fez. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo pagou um elevadíssimo preço pelo seu resgate. O seu próprio sangue, ele derramou naquela cruz. Sabe o que aconteceu, Ricardo? O Senhor te viu e me viu, prisioneiro, lá no tronco do pecado. E Ele te amou e Ele me amou. E o preço para que nós saíssemos daquela condição é Ele entregar a vida dele. Que Senhor é esse? Carlitos, que Senhor é este? Que Senhor maravilhoso é este? Ele nos amou e pagou um elevadíssimo preço. Ele pagou algo que nós nunca vamos conseguir mensurar na sua dimensão de valor. E depois dele libertar, Jota, ele fala assim: Jota, você agora é meu. Eu dei a minha vida por você. Isso é maravilhoso. Por que eu estou usando essa colocação que é muito importante? Lembre dessa expressão, vou colocar 2 textos para vocês. Júnior, você foi comprado. Vera, você foi comprada. Comprada. Significa que quem compra é dono. Simples assim. Vamos pegar 2 textos? Vamos pegar primeiro. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Veja se nós temos... Olha que clareza desse texto. 1 Coríntios capítulo 6, 2 versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. Não tem uma negociação aqui, nós fomos comprados, Murilo. Comprados. Então devemos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 14 ao 17. Olha que texto maravilhoso. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se o conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Olha que texto maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Você se pertence, minha irmã? Não, né? É de Jesus. Porque ele pagou um preço. O preço do seu próprio sangue, querido irmão, querida irmã.
Não somos mais donos de nós mesmos. A nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção precisam ser completamente submetidas ao nosso amado Senhor. Isso é libertação. Esta é a maior libertação que você pode encontrar. Você ser livre de você mesmo. Ricardo, não tem maior libertação do que essa. Você ser livre de você mesmo. Qual o maior algoz que nós temos, Ivo, na nossa vida? Chama-se eu. Esse é o mais terrível algoz que temos. Alguém podia perguntar, mas o que é liberdade? A liberdade é fazer tudo aquilo que a minha carne desejar. Não, isso é escravidão. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. O que é uma pessoa verdadeiramente livre? É aquela que faz tudo o que quer, vai onde quer, chega a hora que quer, come o que quer, faz o que quer. Não! Essa é uma pessoa que está algemada pela sua própria paixão. O que é uma pessoa liberta? Aquela pessoa que pode dizer assim, eu não quero. Você pode ir lá? Eu posso, mas eu não vou. Você pode fazer isso? Eu posso, mas eu não faço. Por quê? Porque alguém com A maiúsculo mora em mim. Cristo mora em mim e Ele dita as normas da minha vida. Eu não me pertenço mais. Eu sou daquele que deu a sua vida por mim naquela cruz. A pessoa mais livre desse universo é aquela que é 100% escrava de Cristo Jesus. Jane, qual é a posição mais elevada do universo que uma pessoa pode atingir? Ser escrava de Cristo Jesus. Não é o nosso detalhe, mas há uma passagem em Êxodo que nos fala de maneira linda, né, sobre o escravo de amor. Quando você verdadeiramente recebia a alforria daquele que era o teu Senhor, já havia vencido todo o contrato seu de você servi-lo. Agora você poderia sair forro, livre, embora. Mas você desejava, por amor àquele Senhor, servi-lo agora. Então ele iria furar a sua orelha. Você não teria direito mais nenhum. E você estaria servindo o teu Senhor por amor. Então, o que é uma pessoa verdadeiramente livre, tem orelhas furadas e escolhe servir a Cristo. Esse é o verdadeiro escravo de amor. Essa é a realidade. Olha que obra maravilhosa que Paulo está descrevendo para nós no livro de Colossenses. Então, estava dizendo, a posição mais elevada que nós temos nesse universo é sermos escravos de amor de Cristo Jesus. Aqueles gnósticos queriam trazer uma liberdade pelo conhecimento. Mas a nossa liberdade veio pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Cristo é. Cristo é. Então vocês estão entendendo o contexto da carta de Colossenses, que é o meu objetivo com vocês. O porquê ela está sendo escrita. Qual foi a defesa de Paulo, de certa forma nós vimos aqui. E qual é agora a defesa de Paulo. Nós estamos falando da pessoa e obra, mas só que vocês viram que o farol maior foi para a obra, porque Paulo começou assim aqui no versículo 13, então estamos seguindo a ordem dele. Ele falou-nos primeiramente da sua obra perfeita, a obra de Cristo perfeita a nosso favor. Ah, irmão, irmã, uma pessoa verdadeiramente livre é aquela pessoa que está plenamente sendo governada por Cristo Jesus. A pergunta que eu faço, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem certeza que foi liberta do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor? Essa é a grande questão. Você tem o sinal do sangue nas ombreiras e verga do seu coração? Esta é a grande questão que você tem que resolver. Se você tiver, você está seguro. Você está eternamente seguro, protegido pelo Senhor Jesus. Que glorioso Senhor você e eu nós temos. Que Senhor maravilhoso é este. Agora, nós vamos estar indo para a nossa conclusão, mas eu quero dizer mais algumas poucas coisas para vocês. Apenas para que fique gravado na vida de vocês.
Que o meu propósito, nós já fizemos com o livro de 2 Timóteo, 2 Pedro, Judas, e Efésios e Filipenses e outras cartas, é vocês compreenderem o que aconteceu ao entorno de tudo aquilo que motivou os seus escritores a escrever a sua carta, mas também trazer essas lições para a nossa vida, porque essa é uma carta extremamente atual, como todas as outras. Tá? Deus assim nos permitindo. No passo seguinte, nós vamos separar numa única sessão, como eu falei no início, para que nós possamos contemplar a beleza da pessoa de Cristo Jesus. Para que verdadeiramente nossos corações sejam impactados e conheçamos esse glorioso Senhor que deu a sua vida por nós naquela cruz. Que verdadeiramente Deus abençoe. Encorajo os meus irmãos a continuar lendo Colossenses. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o livro começa a conversar com o seu coração e com o meu coração também. Então, no passo seguinte, dentro da oportunidade do Senhor, nós vamos avançar, falando da pessoa de Cristo Jesus. E assim sucessivamente nos outros assuntos, nas outras temáticas que nós apontamos para vocês como importante aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós te damos muitas graças. O Senhor enviou o teu Filho amado a este mundo. Muito obrigado, pois Ele entregou a sua vida por nós naquela cruz. Nós reconhecemos, nós éramos escravos. Nós estávamos no tronco da escravidão do nosso próprio pecado. Mas fomos comprados por um elevadíssimo preço, o bendito sangue de Cristo Jesus, que foi derramado lá no Calvário. Hoje nós podemos dizer, querido Pai, nós somos livres e de modo voluntário nós nos oferecemos para ser escravos de amor do nosso amado Jesus. Senhor, que a Tua palavra encontre corações sedentos, que encontre corações como aquela terra que foi revirada, preparada para receber a boa semente. Não permita que essa palavra se perca da nossa vida, do nosso coração. Nós te louvamos por essa grandiosa e bendita obra, e nós o fazemos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso amado Senhor. Que os meus irmãos, ao longo dessa semana que já se iniciou, começou hoje, vocês possam conhecer mais desse Cristo maravilhoso e da sua obra. Deus abençoe a todos, graça e paz.